Edição de 2022 da Corrida das Lesírias, competição que está de regresso ao seu formato, aos seus percursos habituais, nas distâncias de 15 km, a prova principal, também a corridinha para os mais novos e a mini-corrida de 5 km. Aqui um momento fundamental de aquecimento para os diversos participantes nesta edição e tudo pronto para o arranque da prova principal, os 15 km. Alguns atletas de boa valia presentes. Vemos já aqui Miriam Martins, uma das candidatas do lado feminino, primacialmente, mas sobretudo a presença deste homem, João Pereira, o grande triatleta do Benfica, nascido aqui muito perto, em Alhandra, e que fazia uma perninha em Vila Franca de Xira para esta Corrida das Lesírias, 27ª edição, no conjunto de todas as vertentes do certame, com mais de 2.000 participantes. Portanto, um pouco o regresso à normalidade, tanto tempo depois, o tempo pareceu parar durante este período da pandemia em que as pessoas se viram muito constrangidas a mudar os hábitos, mesmo aqueles hábitos mais saudáveis, como é, indubitavelmente, o da corrida a pé. João Pereira, logo de início, a colocar-se na frente da prova, atleta de grande projeção no triatlo em termos internacionais, vinha de uma participação nos Jogos Olímpicos de Tóquio que nem sequer foi a melhor da sua carreira, onde alcançou a 27ª posição, mas também um atleta como tantos que sofreu bastante em termos competitivos com este período da pandemia. Claro favorito, ele que tem sido muitas vezes um dos clientes habituais da São Silvestre de Lisboa, onde várias vezes lutou pelo pódio. Desta vez, na capital portuguesa, a São Silvestre conseguiu realizar-se antes do fecho do ano. Muitas foram adiadas, efetivamente, algumas das mais emblemáticas, como Amadora e Porto, mas a 18 de dezembro, João Pereira conseguiu ser sétimo na São Silvestre Lisboeta. O triatleta do Benfica ia fazendo a diferença na frente da corrida rapidamente, enquanto o pelotão se esticava, estando alguns presentes que estiveram em evidência em anos anteriores. Aqui com o número 993, Bruno Lourenço, do GDF Running, a sua equipa, atleta de 33 anos de idade, e que tinha ganho aqui em Vila Franca de Xira por 3 vezes entre 2014 e 2016. Portanto, um homem que conhece muitíssimo bem este percurso magnífico, que atravessa o Rio Tejo pela ponte Marechal Carmona, indo até Alzíria, onde temos sempre a figura típica e incontornável em termos da região e de Portugal, porque tudo isto é um pouco conhecido por todo o país, para aqueles que amam realmente Portugal e que, apesar desta zona mais centralizada próxima de Lisboa, faz parte de forma indelével do nosso património. Que o início da travessia para o lado da Campina, do Vitória de Setúbal, aqui junto ao grupo da frente, temos o Luís Margarido, atleta que foi o 8º nesta Corrida das Lesírias no ano de 2019, ainda antes da pandemia, portanto dentro dos moldes tradicionais de uma das grandes provas de estrada-campo em Portugal. De azul, na segunda posição por momentos, Adelino Oliveira, atleta do Grecas, clube da Associação de Atletismo de Aveiro, o Grecas com presença bastante importante na prova deste ano. E também aqui, pelo lado de fora, de amarelo e preto, o atleta Walter Costa, do Caranguejeira, tinha sido 11º nos 20 km de Almeirim a 31 de outubro do ano passado. Também tinha sido 5º na Corrida das Lesírias no ano de 2020. Entretanto, no lado feminino, Miriam Martins mantinha desde cedo uma liderança clara, atleta que em termos profissionais é oficial de justiça em Lisboa, mas a representar também o Grecas, o referido clube da Associação de Atletismo de Aveiro, e com muitas provas importantes de estrada feitas antes do período da pandemia. E no desfile do pelotão surge Miriam Martins, comandando a prova, esta atleta que vai fazer em breve 30 anos de idade, quando temos uma panorâmica um pouco mais de longe da ponte Marechal Carmona, uma ponte velhinha, mas ainda perfeitamente útil e um ícone desta região de aproximação a Lisboa. Estamos a acompanhar a edição 27 da Corrida das Lesírias e a oportunidade agora para olharmos para as demais provas do programa. Desde logo a corridinha. Distâncias de 400 e 800 metros que contaram com a participação de cerca de 400 crianças que vieram experimentar o mundo da corrida. E também outra distância tradicional já no programa da Corrida das Lesírias, a mini-corrida. Um percurso de 5 km entre o Parque Urbano de Vila Franca de Xira e Alhandra, que contou com cerca de 350 participantes.
E olhamos para os vencedores dos 5 km. No setor masculino, Cristinel Sebarna, atleta individual. No setor feminino, a representante da Federação da Família, Susana Santos. Entretanto, nas imagens, o Campino. Regressamos à distância principal, os 15 km da edição 27 da Corrida das Lusírias. Vimos por momentos João Pereira rebocando todo o grupo da frente que se mantinha praticamente inalterado. Haveria de perder uma ou outra unidade apenas muito mais para a frente na competição. Este grupo perseguidor do da frente, onde guiava o João Pereira, as imagens Vítor Oliveira do Clube de Futebol Los Belenenses, dorsal 1251, recentemente presente no Grande Prémio de Natal em Lisboa, onde alcançou a 23ª posição, ao lado de 2 atletas do Vitória de Setúbal, um clube que está a fazer um investimento interessante esta época nas corridas de longa distância. Nuno Rodrigues, o número 1211, e Marco Miguel, o número 1209. Aqui a passagem de Afonso Nunes, outro dos que estava em perseguição à frente, e vamos já ver mais outro espalhado entre grupos, Adelino Oliveira, número 1254. Depois outros um pouco mais próximos do João Pereira, à medida que o pelotão ia ficando esfrangalhado. As imagens para o Walter Costa, atleta que esteve nos Campeonatos Nacionais de Estrada em Felgueiras, 4 de setembro, acabando no 53º lugar, e teve esse tal 5º lugar na Corrida das Lusírias em 2020, já referenciado. Agora nas imagens, Diogo Ramalheira, atleta muitas vezes envolvido em corridas populares, nascido em julho de 1987, atleta que foi 3º na meia maratona de Cascais a 7 de novembro, depois de um lugar de 4º na corrida dos salesianos, ainda em 2020, as posições mais relevantes desse atleta nos tempos mais próximos. Bruno Lourenço ficava, entretanto, na 2ª posição isolado, o tal homem que ganhou por 3 vezes a corrida das Lusírias a meio da década passada, e na frente, João Pereira avançava para uma vitória que tinha todo o contorno de lógico, atleta que conseguiu, antes da pandemia, grandíssimos resultados, o maior dos quais terá sido mesmo o Campeonato da Europa de Kitzbühel para a Elite no triatlo, a 17 de junho de 2017, embora possamos pôr num plano semelhante, ou até, se calhar, superior, o 5º lugar de extraordinária fatura nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, a 18 de agosto de 2016. Miriam Martins, nas imagens, entretanto, uma atleta que aproxima os 30 anos de idade e que aos 22 teve um acidente de kart que a deixou quase paralisada, uma situação traumática muito vincada que ela acabou por superar para voltar às corridas. E já uma passagem pela zona VIP da competição para escutarmos Marina Tiago em representação da autarquia anfitriã, a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. Bom, antes de mais é um gosto ver tanta gente na rua a usufruir aqui desta corrida que é um misto de espaço urbano e de zona da Lesíria. Portanto, no fundo, 2 ex-libris do nosso concelho e com um grande agrado de ver a vontade de participar e a vontade de voltar à atividade física e à própria socialização. É com grande agrado que a Câmara Municipal promove atividades desportivas, não só desta envergadura, mas que abranjam diversas áreas da atividade física e desportiva e também privilegiando o espaço público e este maravilhoso cenário da Lesíria Ribatejana. Portanto, é de facto hoje com grande agrado que assistimos à 27ª edição e aguardemos os desenvolvimentos para os próximos anos. E voltamos à Lesíria. São os 15 km de Vila Franca de Xira. Aqui estava animado o embate pela posição número 2 e um pouco mais atrás, Luís Margarido, presente mais um pelo Vitória de Setúbal, isolado entre grupos, por momentos acompanhado por Walter Costa. Walter Costa que viria a avançar em relação ao atleta do Vitória de Setúbal. Depois o Diogo Ramalheira acabaria por perder um pouco o contacto com esses atletas. Diogo Ramalheira que já alcançou boas classificações em meias maratonas, uma delas na meia maratona dos descobrimentos, em Lisboa, a 8 de dezembro de 2019. Ainda não se pensava a sério na pandemia, quando este atleta foi 4º e tinha sido 2º na edição de 2018. Isolado, o Diogo Ramalheira, jurista de profissão, num plano muito bonito, sem dúvida alguma, e esperemos que ele tenha tido também há pouco a oportunidade de usufruir, já que vinha num esplêndido isolamento, embora não de um isolamento com vista para o pódio. Entretanto, o Bruno Lourenço mantinha-se nas costas do João Pereira, sempre o triatleta do Benfica a fazer as despesas da prova, num dia, no entanto, calmo. Seria diferente com um vento mais sensível, prova realizada com muito boas condições climatéricas na primeira quinzena de março.
Bruno Lourenço, 12º na São Silvestre de Lisboa, recentemente, a meio de dezembro, 4º na prova de 10 km, anexa à meia maratona dos Descobrimentos, também em dezembro, na capital portuguesa, 5º na meia maratona de Cascais e 5º também na corrida do Tejo, em Lisboa-Oeiras, em 19 de setembro de 2021. Portanto, muito bons resultados para este atleta que se mantinha teimosamente nas costas de um fundista nesta vertente, porque ele faz outras coisas como triatleta teoricamente superior. João Pereira, que entretanto, depois da vitória no Campeonato da Europa de Kitzbühel em 2017, ainda voltou a um pódio de Campeonato da Europa na Elite, no triatlo, em Verde, a 1 de junho de 2019. De para meio, entre esses títulos europeus, conseguiu alcançar várias posições de pódio na Taça do Mundo de triatlo, para desembocar depois no segundo lugar dos Campeonatos Europeus de Estafetas Mistas em Alhandra, sua terra natal, em 5 de outubro de 2019. Miriam Martins, depois do acidente que teve, voltou às corridas, mostrou-se muito isolada durante a pandemia do Covid-19, em que esteve que ficar em Lisboa sem poder regressar um bocadinho à sua base na região de Aveiro, mas as coisas foram melhorando para ela ao longo dos tempos, depois do grave acidente que veio a ter. Em 2019, por exemplo, foi segunda na meia maratona dos Descobrimentos, na capital portuguesa, ganhou no início de maio o Grande Prémio Fim da Europa. Depois viria a ganhar o Cross da Amora, a 17 de novembro de 2019, isto no tal período de pré-pandemia em que ela foi conseguindo muitíssimo bons resultados. Ainda houve algumas provas que puderam prolongar-se para o início de 2020 e aí Miriam Martins foi segunda, por exemplo, no Campeonato Regional de Cross de Lisboa, no Jamor, a 18 de janeiro de 2020 e terceira no Campeonato Regional de Estrada, também da capital, no Parque da Bela Vista, a 4 de janeiro deste ano de 2020. Ela ia tendo uma vantagem muito larga sobre as suas competidoras mais diretas. Aqui vemos Inês Rico, do Alhandra Sporting Clube. Luana Quaresma também estava aqui, do Alhandra igualmente, com um dorsal apenas um número abaixo. E depois seguia-se Palmira Quinhama, uma bem conhecida corredora de provas populares. E de novo na zona VIP da competição, escutamos agora João Pedro Baião, igualmente em representação da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, autarquia anfitriã da Corrida das Lesírias. A 27ª edição, quase batemos um recorde, 2.300 participantes no conjunto das três provas, a unir aqui a Ponte, a Lesíria e o Rio Tejo, ex-libris do nosso concelho. E de facto, depois do momento pandémico como tivemos, portanto o regresso às atividades esportivas e termos aqui o João Pereira, atleta do nosso concelho também e que marca aqui também a representar o nosso país em tantos pontos do mundo e portanto para a Câmara de Vila Franca é sem dúvida um orgulho poder voltar a mais um evento esportivo como este da Corrida das Lesírias. Foi efetivamente muita gente a participar e é um orgulho poder voltar a este local que acolheu sempre a competição. Sim, exatamente, este e que acolhe muitos outros, que a Câmara de Vila Franca tem esta particularidade de acolher aqui N modalidades. Ainda há pouco tempo recebemos aqui o Campeonato Nacional de Acrobática, também da parte de velocidade, da patinagem de velocidade, portanto estamos de portas abertas à parte do desporto e sem dúvida que venham as federações ao nosso concelho, que estaremos sempre de portas abertas. E vamos para o desfecho de prova, também aqui com muita animação ao longo do percurso, desfecho para já do setor masculino. A manter-se durante muito tempo mesmo este equilíbrio na frente entre o João Pereira, sempre a liderar, e o Bruno Lourenço, mais para trás começavam a desenhar-se as posições mais definitivas para o fecho desta Corrida das Lesírias, edição número 27, outra vez com muito bom prognóstico para o futuro, assim tudo se mantenha dentro de uma certa normalidade no mínimo dos mínimos. A animação continuava pelo lado de fora, conjugando música e corrida, música e atletismo. Vemos aqui as posições praticamente definidas, embora haja segmentos onde ainda alguma coisa se discutia, neste caso específico entre o Adelino Oliveira do Grecas de azul e o atleta imediato, Marco Miguel, do Vitória de Setúbal. Ficava esta discussão que envolvia posições de 6º e 7º, muito potenciais e praticamente finalizadas. Mais à frente, outro atleta do Vitória de Setúbal, já ouvimos várias vezes, Luís Margarido, caminhava próximo do pódio em termos de posição, distante efetivamente em termos de tempo, para poder influenciar a situação dos três primeiros atletas. Nas imagens, o Diogo Ramalheira tentava escapar ao seu perseguidor mais próximo, enquanto para a frente ficavam então esses mesmos que iriam preencher o pódio de forma
já praticamente certa, tal a diferença que existia para os perseguidores imediatos. Cavalheira ainda num último esforço, depois de alguns bons resultados neste regresso à competição. Quanto à vitória, ficavam dúvidas praticamente até aos últimos momentos, com o Bruno Lourenço a estar mais perto de poder pensar nesse aspecto do que durante boa parte da prova, já que tinha aguentado até aqui. Mas João Pereira, sempre um reputado terminador, muito habituado a lides em que a corrida se torna, obviamente, o segmento decisivo, como acontece no triatlo normalmente. Para quem não se atrasa muito durante a parte de bicicleta, que é normalmente um segmento que permite alguma estabilidade em relação às classificações, ficava essa dúvida: teríamos uma surpresa ou uma certeza? Uma vitória de amarelo ou uma vitória de vermelho? João Pereira acabaria por desfazer as dúvidas nesta parte final. Se dúvidas existissem na sua cabeça, foi-se mantendo aqui em contacto com o colega do lado, autenticamente, que ainda tentou qualquer coisa ao aproximar de Vila Franca de Xira. A primeira tentativa de escapadela, mas neste momento João Pereira contra-ataca e vai fazer a diferença. Triatleta internacional que vai enfrentar uma época certamente muito interessante. Ele que, dentro do período entre os títulos europeus, também se conseguiu sagrar campeão dos Jogos Mediterrâneos em Tarragona. Foi um período riquíssimo da carreira deste atleta, como tantos, e como já dissemos, travada essa carreira pela pandemia de Covid-19, mas felizmente em retoma para um atleta que não é uma criança, com 35 anos de idade praticamente perfeitos. João Pereira é um experiente triatleta, ainda com muito para dar a esse desporto fundamental em termos globais e também no nosso país. Vitória ficava selada pelo benfiquista com 49 minutos e 30 segundos. Bruno Lourenço tardava 7 segundos após uma resistência épica, autenticamente. Este atleta conseguia ficar na segunda posição com as cores do GDF Running. Posição número 3 viria a ser para Walter Costa, do Caranguejeira. No entanto, a muito mais de 2 minutos de afastamento da segunda posição. Aqui o temos na chegada com 52 minutos e 2 segundos. Luís Margarido foi o quarto, Diogo Ramalheira o quinto. Foi uma corrida bastante interessante. Este ano eu tenho estado em Lisboa há longos anos, no Centro de Alto Rendimento de Jamor. Depois dos Jogos Olímpicos de Tóquio senti que tinha de fazer umas mudanças para conseguir parar um bocado e focar-me efetivamente só no treino. Quando cheguei a Vila Franca vim cá treinar por acaso, onde o meu primeiro clube, onde comecei esta aventura toda, no Alhandra, e então encontrei umas condições muito superiores a quando eu saí daqui e fiquei muito admirado e comecei a adorar treinar por esta zona. A piscina de Vila Franca está em muito boas condições, tem muitas boas condições, o ginásio, as instalações esportivas todas do município estão bastante boas e estão adaptadas para a prática da atividade, e então o que eu encontrei aqui foi um paraíso para treinar. Tenho estado a gostar muito. Conseguir competir na minha casa e no meu local de treino habitual na Lesíria, claro que não podia falhar esta competição. Estou numa altura de bastante volume, que daqui a 2 semanas tenho uma prova bastante importante, a primeira Taça da Europa em Quarteira, então vim aqui desfrutar do bom dia que teve, da sorte que tivemos de ter um bom dia ótimo, também do tempo e deste ambiente fantástico de corrida. A primeira participação aqui em Lesírias, logo um novo recorde da competição. Estava bastante cansado, tinha estado a pedalar um bocadinho de manhã antes da prova para adaptar para o triatlo. Os meus adversários estavam bastante fortes, provaram ser imbatíveis. Foi nos metros finais que consegui fazer a diferença, mas claro que estou bastante satisfeito. Dar o recorde da prova não ia minimamente para tempo, ia só para tentar tirar sensações. Ter conseguido fazer o recorde da prova, claro que me enche de orgulho de ser de Vila Franca, e fazer o recorde da prova é bastante bom. Uma corrida ótima, está um tempo maravilhoso, é fantástico poder partilhar da Lesíria aqui junto ao Tejo. É uma prova que gosto sempre de fazer pela envolvência, por juntar atletas de todos os níveis, e é um prazer no início da primavera fazer esta competição. Depois do dia carregado de chuva ontem, aqui não se refletiu? Nada, aliás, estava com algum receio que não conseguíssemos correr, mas a Lesíria estava bastante boa para se correr e para se fazer boas marcas, e portanto não se refletiu minimamente no desempenho final. Estou muito feliz com o terceiro lugar, é apenas a segunda vez que participo na prova. A última foi em 2020, curiosamente foi antes da pandemia. Fiz 5º lugar e hoje consegui terceiro, mas por incrível que pareça, parecia que a concorrência estava bem mais forte, mas o resultado correu melhor. Mas o João Pereira foi assim um pouco mais imbatível? Esqueça, João Pereira está a outro nível. Como é que se sentiu de regresso a esta zona tão agradável? Foi bastante bom, parece que este tempo foi por encomenda, pelo aquilo que tem chovido durante a semana. Hoje nem estava vento, nem nada, foi excelente. E também o desfecho da corrida feminina. Nesta corrida vamos vendo as que estavam na perseguição, embora distante em relação à Miriam Martins,
estava completamente isolada para ir terminar com uma vantagem muito grande mesmo, praticamente de 1 minuto sobre Luana Quaresma. Aqui a vemos avançar para a linha da meta, depois de alguns bons resultados na corrida das Lesírias, primordialmente a terceira posição no ano de 2020. Miriam Martins, desta vez, a chegar ao lugar mais alto do pódio. Esta atleta, nascida em 7 de julho de 1992, está num período de recuperação de vários problemas, também ela muito afetada e, segundo mesmo disse, nas redes sociais, no que respeita ao Covid-19, colocou problemas de muito difícil resolução para atletas de provas populares. Precisamente este o tipo de provas que foi mais afetado pela pandemia, porque, por vezes, algumas provas em pista com os devidos cuidados puderam realizar-se quase devidamente. Luana Quaresma terminava na segunda posição, 1 hora 2 minutos e 58 segundos, exatamente 1 minuto atrás de Miriam Martins. Depois, Inês Rico iria fechar o pódio. A atleta do Alhandra terminou com 1 hora 4 minutos e 20 segundos, também bem afastada da segunda posição. O lugar número 4 iria ficar para Palmira Quinhama, o número 5 para Ana Lourido. Foi uma vitória que pronto, eu não estava à espera, também vim mais em modo treino, fiz a prova toda a gerir, a ver como é que me sentia, pronto, estou a recuperar de uma anemia, que não é fácil, digo já, portanto foi mais em modo treino, já tinha feito a prova em 2020, fui terceira da geral, na altura também vim em modo treino, acabei por acabar a competir e fui terceira, correu bem. É uma prova muito bonita, porque eu sou de cá, não sou de cá, eu sou de Aveiro, sou original de Aveiro, mas estou cá a trabalhar, sou oficial de justiça, no campus da justiça, mas moro aqui em Alverca, portanto isto aqui é o meu parque de treino, basicamente, treino cá praticamente todos os dias e pronto, foi uma prova que é obrigatória fazer para quem for de cá e convido as pessoas de fora a virem cá fazer porque é uma prova mesmo muito bonita. É uma zona aqui muito agradável e que este ano regressou a esta área, porque em 2020 não foi possível realizar neste local e foram só 10 km. Foram 10 km, não é a minha prova preferida, eu gosto mais de meias maratonas, portanto 15 km ainda é uma prova que eu gosto. Eu sou sincera, eu gosto mais de meia maratona, portanto 15 km para mim já é bom, mas foi uma prova gira, senti-me bem e é um bom presságio, é sinal que estou a recuperar na minha forma. E se tudo correr bem, as próximas vão correr melhor. Foi uma corrida bastante difícil, é a minha primeira vez a fazer 15 km e gostei imenso de fazer. Era um percurso planinho, embora tinha alguma lama, mas como teve a chover é normal. E o que é que achaste desta prova aqui das Lesírias, dado que é a primeira vez que aqui estás? Gostei imenso, é um percurso planinho, embora seja bastante descampado, mas se formos atrás de alguém torna-se fácil. Foi uma prova um pouco dura porque o piso é um piso lento, estava vento, mas foi uma prova gira, é uma prova na terra, é sempre bom fazer uma prova na terra. O que é que achaste desta competição que tem aqui um percurso tão bonito? Eu gostei muito de ver os campinhos lá connosco e lá a música, foi muito divertido e deu para distrair um pouco da prova, da dureza. E assim foi a reportagem na 27ª edição da Corrida das Lesírias.